Estamos de volta, graças a Deus. Essas 2 semanas estive afastada, estava de atestado, certo? Problemas de saúde na família, mas graças a Deus tudo foi se resolvendo, está se resolvendo, certo? Com força de Deus, com fé em Deus e perseverança. Eu desejo que todos vocês estejam bem, tá? Essas 2 semanas que nós não tivemos aulas, a gente vai estar vendo depois como é que vai estar fazendo, a questão das reposições, eu vou estar informando para vocês, tá bom? Estamos iniciando hoje a 5ª quinzena, só porque nós vamos estar fazendo a 4ª quinzena, tá bom? De nossas atividades, continuando com os descritores. E continuando com os descritores, que nós vamos ver a questão mais do tema, de que esse texto, que tema é que ele fala, o que ele fala nesse texto, ele me diz o quê, tá bom? Sejam perseverantes nas atividades, gente. Muitas pessoas nesse momento gostariam, né, de estar como nós estamos aqui. Vocês aí vendo a videoaula, eu fazendo a videoaula, tá bom? Então eu desejo a cada um de vocês tudo de bom. Um abraço e força e firmeza e perseverança, tá bom? Nas atividades. Um abraço. É a minha vez de contribuir com você para ajudar-lhe a interpretar e analisar textos. Você sabe o que é inferência? Significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Na leitura de um texto, precisamos inferir, utilizar a nossa leitura de mundo para assim contextualizarmos. Tópico 1. Procedimento de leitura. Inferir uma informação implícita em um texto. Este é o descritor 4. As informações implícitas no texto são aquelas que não estão presentes claramente na base textual, mas podem ser deduzidas pelo leitor por meio de inferências a partir das marcas que o texto permite. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no texto, seja por meio da identificação dos sentimentos que dominam as ações externas dos personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na transposição do que seja real para o imaginário. É importante aprender o texto como um todo, para dele retirar as informações, buscando dados que vão além do que está explícito. E à medida que ele vai atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, pode deduzir o que lhe foi solicitado. Vamos exemplificar o tópico 1? Aqui nós temos um bilhete de passagem de ônibus, veja só. Tem aí várias informações, o terminal rodoviário, local de origem, a data, a poltrona, o tipo do ônibus, até o nome do agente está presente. De acordo com o texto, o passageiro vai iniciar a viagem à noite, à tarde, de madrugada, pela manhã ou ao meio-dia. E aí, qual a resposta? Isso mesmo, letra A. Você pode observar no bilhete o horário em que o passageiro vai fazer a sua viagem. Olá pessoal, começando nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto bem conhecido, né, de interpretação de texto, que é o tema ou assunto do texto. Como é que a gente faz para identificar o tema ou assunto do texto? Para isso eu trouxe para vocês 3 dicas super fáceis para você conseguir identificar o tema ou assunto. A primeira dica é: tema ou assunto não é o título. Muitas pessoas acabam se confundindo em relação a isso. Acham que o tema ou assunto do texto é o título. Então, normalmente, pega a frase ou a palavra que está no título e diz que aquilo é o tema. E é errado. O tema, ou melhor, o título do texto, ele é apenas um aliado, tá certo? Na hora de identificar o tema. Por quê? Porque o título, ele está relacionado ao tema, mas ele não é o tema. Não necessariamente ele é o tema do texto. Então a dica é, você olha o título, observa, ele está falando sobre o tema, certo? Segunda dica, normalmente o tema do texto ele é mencionado logo no início do texto, logo na abertura do texto a gente menciona o tema ou assunto e depois acontece várias repetições sobre o tema ou assunto. Né? Então, uma estratégia bem válida para vocês identificar esse tema é vocês ir grifando as palavras ou mesmo as ideias que mais se repetem.
Então, quando está falando muito sobre um assunto, repete muito aquela palavra, né, ou aquela frase, ou a mesma ideia, então está se referindo o quê? Ao assunto do texto. E a última dica é você resumir o texto, resumir tudo que foi falado no texto em uma única palavra ou frase. Então, exemplo, se você lê o texto e você consegue resumir numa frase, essa frase ela está contendo o tema ou assunto desse texto. Então, assim, para ficar mais claro, a gente vai aplicar isso, tá certo? Na prática. Eu trouxe para vocês aqui um texto e a partir desse texto a gente vai aplicar as 3 estratégias. A gente vai analisar o tema, usar ele como aliado. Nós vamos destacar as palavras e ideias que mais se repetem no texto e depois a gente vai formular uma frase que resuma tudo que foi falado no texto, encontrando assim a resposta que é sobre o assunto ou tema do texto. O texto que eu trouxe tem como título Viajando por Aí. Eu vou fazer a leitura, tá certo? E depois da leitura a gente volta fazendo o destaque das informações principais. Viajando por aí. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Com o aumento da temperatura causado pelo aquecimento global, a borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Você já deve ter ouvido falar que o aquecimento global prejudica muitas espécies. Porém, um estudo feito por pesquisadores da Inglaterra e dos Estados Unidos mostrou que as mudanças no clima podem ajudar a borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive. Segundo os cientistas, o aumento da temperatura durante os verões nos últimos 20 anos fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. Essa conquista é comum entre os animais, mas a Aricia agestis expandiu seu território 2 vezes mais rápido que os outros insetos, afirma a bióloga Raquel Pittman, da Universidade de York. Antes das mudanças climáticas, a flor da espécie Realithium numeralium era a única que servia para alimentar a borboleta. A bióloga explica que Aricia agestis só não se alimentava do gerânio antes porque as regiões onde a flor é encontrada costumavam ser muito frias décadas atrás, o que impedia que a borboleta conseguisse se desenvolver por lá. Só com o aumento da temperatura é que o inseto pôde variar seu cardápio e, consequentemente, seu território. Apesar de ampliar os horizontes da borboleta, o aquecimento global ainda prejudica muitos bichos. Nosso estudo mostra que as mudanças no clima mudam também as interações entre as plantas e os animais, e a consequência disso pode ser muito mais complexa do que se imagina, completa a pesquisadora. Então, esse texto foi tirado do site aí, Ciência Hoje, tá certo? Do UOL. E a pergunta que vai ser feita é: o assunto desse texto é letra A, alimentação das borboletas, B, a expansão do território de uma espécie de borboleta, letra C, o aumento da temperatura, ou a letra D, o estudo das características de uma espécie de inseto. Então a gente vai começar analisando. Lembra que a nossa primeira dica era o tema, né, ou assunto, não é o título, mas a gente pode usar ele como aliado, pois ele vai dar pistas sobre o que vai ser tratado. Então, o tema desse texto é Viajando por Aí. Então, após a leitura do texto, eu consigo ver, olha, esse tema, viajando. Quem é que estava viajando por aí? Né? Então, após a leitura do texto, eu consigo ver que quem estava viajando por aí era a borboleta. E esse texto, ele tem ainda um subtítulo. Né? Tem um título aí e tem um subtítulo embaixo, que ele também já nos dá uma dica sobre o que vai ser tratado nesse texto. Ó. Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território. Então veja que a gente já tem aí, viajando por aí, a ideia da borboleta, e se repete embaixo aí no subtítulo essa ideia da borboleta estar expandindo seu território. O que é isso, expandir seu território? Conseguindo viver em outros locais que antes ela não conseguia, tá certo? Agora a próxima estratégia a gente vai destacar, tá certo, as palavras e ideias que mais se repetem no texto. Lógico, porque está relacionado ao tema ou assunto. Então vamos lá. A gente já viu o título e o subtítulo, a gente vai ver o que é que se repete. Então aqui no primeiro parágrafo eu consegui destacar essas informações. Veja. A borboleta da espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Veja que está falando de novo da borboleta e de conseguir expandir o seu território.
Depois, essa outra frase que foi grifada. A borboleta da espécie Aricia agestis é a expandir o ambiente em que vive. De novo, a mesma ideia de expansão de território ou de ambiente em que ela habitava. Logo após, a gente pode ver aí que tem a borboleta ocupar 79 quilômetros além do seu habitat natural. Continua com a mesma ideia. Veja que se repete mais algumas vezes. A Aricia agestis expandiu seu território 2 vezes mais rápido que os outros insetos. A bióloga explica que a Aricia agestis só não conseguia se alimentar do gerânio antes. De novo, a mesma ideia, né, de expansão de território. Só com o aumento da temperatura que o inseto pôde variar seu cardápio e, consequentemente, seu território, a variação de território de novo. E, por último, apesar de ampliar os horizontes da borboleta. Então, veja que essa é a ideia que mais se repete. Como é que a gente formularia uma frase que resumisse tudo isso? É o nosso terceiro passo. É a nossa resposta. Qual que é essa? A expansão do território de uma espécie de borboleta. Uma borboleta que ela está conseguindo sobreviver em outros territórios, além do que ela conseguia. Então a resposta seria a letra B. Então veja a estratégia bem clara. Pegamos o título, tivemos uma ideia do que ia falar, viajando por aí. A gente já sabe que estava falando da borboleta que estava viajando de um lugar para o outro, né, conseguindo viver em outros lugares. Depois a gente pegou a ideia principal, que estava sendo repetida várias vezes no texto, a gente grifou ela, conseguiu ver que estava se tratando da mesma coisa, que era a espécie da borboleta lá, que estava conseguindo viver em outros territórios que antes ela não conseguia. E aí a gente conseguiu resolver fazendo uma única frase que resumisse todo o texto. Que normalmente essa frase ela vem nas opções, que é a sua resposta, o assunto do texto. Então aí as 3 dicas, as estratégias para você identificar o assunto do texto e não esquecer mais, tá certo?